Olá, pessoal. É, eu tinha gravado o vídeo para vocês de propagação das pernas através da folhinha. Eu falei para vocês que eu ia continuar gravando, né, as etapas do crescimento dessas mudas que foram feitas nesse vídeo aí. E eu comecei a gravar, aí eu tive problema no telefone, eu perdi o telefone e fiquei sem o primeiro pedacinho do vídeo. Mas eu vou continuar gravando mesmo assim, tá? Mas aí no vídeo de hoje, eu vim aqui gravar de forma diferente para vocês. Esse vídeo da propagação, vocês gostaram bastante. Foi um vídeo aí que já tá com 2 meses que eu publiquei, ou seja, esse vasinho aqui, ele tá com 2 meses, mais de 2 meses, um pouquinho. O vídeo deu aí mais de 21 mil visualizações, teve mais de 260 comentários, pelo menos até agora, o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui. Aí teve mais de 2 mil likes e os comentários foram incríveis, bem carinhosos, das pessoas falando que gostou, que entendeu. E aí teve algumas pessoas, é normal, eu acho super interessante, eu respondi, claro, as perguntas, né? Algumas perguntinhas que talvez ficou meio sem explicação no vídeo, porque eu vou falando da minha forma, né? Meu jeito de falar mesmo é esse, para quem já está acostumado, sabe? E talvez ficou algumas coisinhas, algumas duvidazinhas. E essas duvidazinhas eu vou responder para vocês aqui agora nesse vídeo. Eu vou colocar para vocês aqui embaixo o comentário da pessoa. Eu tentei pegar praticamente todas, acho que ficou umas 2 ou 3 perguntas que talvez eu não peguei para responder, mas não se sinta ofendido e vamos lá. A primeira pergunta foi aí da Salete Carvalho, uma seguidora aí que está sempre comentando nos vídeos. Ela falou assim: oi, Fran, valeu as dicas. A rega do pratinho deixa sempre com água ou só um pouco de tempo? É, que eu falei, né, que eu coloco o pratinho embaixo, coloco água dentro para poder regar a terra. Então, o pratinho, vou responder para a Salete e para você que está assistindo, né? O pratinho com água no fundo do vaso, a gente deixa ele só o tempo que o vaso beba a água do pratinho, tá? Se demorar aí mais de 1 hora e esse vaso não beber toda a água do pratinho, você retira o pratinho. Não deixa o pratinho com água parada lá no fundo do vaso, não. Aqui na Itália, né, que eu moro na Itália, vocês sabem, eu não tenho problema se eu deixar o pratinho com um pouquinho de água ainda no fundo do vaso, porque aqui a gente não tem problema de mosquito da dengue. Mas no Brasil tem problema de mosquito da dengue, então tem que ter cuidado com o pratinho. E aí no vídeo, né, eu não me expliquei direito dizendo que tinha que retirar o pratinho depois. E aí muita gente falou sobre a dengue. Tudo bem. E aí a Salete continuou, né, perguntando: e as folhas que só emitem raízes? Eu continuo esperando elas darem os brotos, né? Obrigada e beijo. Beijo, Salete. Obrigada aí pela pergunta. Então, é normal que nas folhas que a gente retira para fazer propagação, não somente da perle, mas também de todas as outras suculentas, é normal que algumas folhas nasçam somente raiz, outras nasçam somente o brotinho, depois brota a raiz e vice-versa, né? Pode brotar também primeiro a raiz e depois sair broto, como pode brotar só raiz e nunca sair broto. Então, isso daí é normal. Então, vai também de dar sorte, né? Que talvez a folhinha brote só raiz e não brote nunca o broto ou demore muito tempo para dar o brotinho. Aí a única coisa é esperar mesmo, tá, pessoal? Mas tem que lembrar, retirar a folhinha para fazer a propagação na época em que a planta está em desenvolvimento. Porque se ela não estiver em desenvolvimento, se ela estiver em dormência, é provável que a folhinha solte só raiz e nunca solte o brotinho, ou demore meses, ela apodreça, seque e não consiga dar o brotinho. Como vocês estão vendo aqui, ó, elas se desenvolveram um pouco mais, as rosetinhas, né? Estão todas aqui dentro ainda, não retirei nenhuma, não mexi. Até nasceu um matinho aqui. Eu vou tentar tirar hoje aqui esse matinho e umas 4 folhinhas secas que nasceu ali.
Aí a gente vai para a próxima pergunta, né? O Pietro Pinto Moura, obrigado pela pergunta e um abraço aí. Ele falou assim: e a dengue? Aí eu acabei de responder aqui na pergunta da Salete, né, com relação ao pratinho no fundo do vaso. E a dengue? E a dengue, pessoal, vocês têm que saber, né, os cuidados que tem que ter contra a dengue. Então, eu peço só desculpa por não ter falado no vídeo que o prato não deve ficar com água parada lá, tá? O prato ele fica com água só enquanto o vaso bebe aquela água do pratinho. Depois você tira o pratinho. Então, não tem que se preocupar com a dengue se você tomar os cuidados necessários. E aí, nesse vídeo eu quero que fique bem claro. Eu não falei para deixar o prato com água no fundo do vaso o tempo inteiro, tá? É só enquanto o vaso bebe a água que ele precisa beber. Depois vocês tiram o pratinho com a água. Vamos para a próxima pergunta. O Alex Serra Stuart, ele falou assim: ela é de sol ou de sombra? Então, essa espécie aqui que eu fiz a propagação é a Echeveria perle Vonenberg. E por ser uma echeveria, as echeverias são suculentas, são espécies, né? É um gênero de suculentas de sol pleno, tá? Então elas são de sol, não são de sombra, são de sol. No mínimo 3, 4 horas de sol por dia para elas estarem nas condições ideais delas. Ou seja, uma planta compacta, uma planta saudável, com uma coloração bonita, de 3 a 4 horas de sol por dia, tá? Deixa eu mostrar como é que tá aqui as minhas, ó. Elas estão aqui atrás de mim, né? Onde eu tô aqui sentada no chão gravando o vídeo. Aqui são 3 horas da tarde. O sol tá bem bacana, porque agora a gente já tá na primavera. Essa hora aqui tá dando mais de 20 graus. E então elas ficam nessa parede aqui, onde bate o sol praticamente o dia inteiro, até a hora que o sol se põe. Durante a manhã tem um pouquinho de sombra porque o sol vem de lá assim, e aqui tem a parede da casa. Aí começa a bater sol aqui, eu acho que por volta das 9, 10 horas da manhã, e vai até a hora que o sol se põe, tá? Então, essas minhas perles ali levam sol o dia inteiro. A próxima pergunta é Marienice Bernardo. Ela perguntou assim: como eu sei que ela está em dormência? No caso, ela está falando aqui da Echeveria perle, né? Então, para a gente saber que elas estão em dormência ou não, primeira coisa, você tem que saber aí se na sua região existe um clima em que vai ter um inverno muito frio, em que as temperaturas chegam abaixo dos 10 graus, mais ou menos, 15, 10 graus. Se sim, né? Se você vive uma região assim, que tem um inverno um pouco mais rigoroso, elas provavelmente entram em dormência na época do outono e inverno, quando as temperaturas são constantes abaixo dos 15 ou 10 graus, tá? Caso você viva em uma região em que não tem um inverno rigoroso, como por exemplo o Nordeste do Brasil, né, em que a gente só tem o período chuvoso do ano, mas mesmo quando chove as temperaturas são em torno dos 28, 30 graus. As plantas elas aqui eu consegui arrancar foi uma. As plantas suculentas, né, as equivérias nessa região, na região Nordeste, elas se adaptam àquele clima ali e provavelmente elas nem entram em dormência. Mas caso entre em dormência em um clima assim quente, a gente nota que ela está em dormência quando ela passa mais de um mês sem soltar nenhuma nova folhinha aqui, ó, no centro dela, tá? É uma dica interessante. Mas existem várias características que elas apresentam e que demonstram a dormência. Encontrei aqui uma pergunta legal. SPI Sueli Moreira dos Santos. Ela falou assim: muito bom, gostei, assisti tudo. Só queria saber o que fazer com esses brotos. Troca de vaso? Deixa crescer junto? Então,
É o seguinte, pessoal, eu preferi colocar todas as folhinhas que brotaram nesse vaso aqui, todas juntas. Por quê? Porque eu vou ter menos trabalho, né? Até elas crescerem, vai demorar alguns meses, então eu prefiro deixar elas crescerem juntas, porque aí o cuidado que eu dou para uma, eu dou para todas. Se eu tivesse colocado em vários vasinhos, seria aí pelo menos uns 10 vasinhos no mínimo. E aí eu teria que ficar transportando esses 10 vasinhos para um lado, para o outro, colocava no local onde tem sol, tinha que regar vasinho por vasinho, ficar cuidando de uma por uma. E assim eu posso cuidar de todas elas juntas. Aí o que, que a gente, como é a pergunta que ela fez, troca de vaso? Sim, a gente vai trocar de vaso, mas, por exemplo, aqui no meu caso ainda não é o momento de trocar de vaso. Se fosse para trocar de vaso, eu trocaria só essa daqui, que é a que está maior. As outras ainda eu acho muito pequena para trocar, mas isso daí vai depender do que você quer fazer, vai depender, né, da forma como você cultiva. Se você quiser, você pode trocar já de vaso quando elas estão assim, ó, porque aqui elas já não tem mais a folha mãe, tá? Elas já têm a raiz própria delas, já é uma plantinha individual cada uma, tá? Então, vocês podem fazer da forma como quiser, mas eu vou trocar de vaso sim, eu vou separar elas, mas para mim, aqui no meu cultivo ainda não é o momento para isso, elas ainda aguentam um pouco mais aqui nesse vaso. E que ela perguntou, deixa crescer junto? Então, eu vou deixar crescer junto ainda mais um pouco, mas para elas terem um tamanho, para elas terem um espaço bom para elas se desenvolverem e ficarem bem grandes e bonitas, elas vão precisar de um vaso maior, sim, porque o diâmetro da pele é mais do que 10 centímetros, né? Então aqui elas não conseguiriam ficar todas grandes igualmente e no tamanho que elas realmente são. Agora eu vou aqui para a última pergunta, mas eu estava tentando tirar aqui as folhas secas, eu consegui arrancar uma bichinha, depois eu vou tentar grudar ela aqui de novo na terra. A última pergunta, e a última coisa que eu vou fazer nesse vasinho aqui hoje, porque hoje eu só era para retirar um matinho que tinha aqui e algumas folhinhas secas. A última coisa que eu vou fazer nele hoje é a rega. E a pergunta é assim, ó, da Fernanda Gonçalves. E beijo para todo mundo aí que deixou as perguntas que eu tô respondendo aqui, né? Que eu não falei. Então, beijo para Sueli, beijo para Marianice, pro Alex, Pietro, para Salete e para Fernanda Gonçalves, que eu vou responder a pergunta agora. A Fernanda disse assim: muito interessante seu vídeo. Como você sabia a hora de molhar pelo fundo de novo, pelo fundo do vaso, né? Então, a hora é essa daqui, ó. Eu sei que tem muito tempo que eu não rego. Ela tá no sol pleno, esse vaso aqui, tá? E vocês vão ver aqui, ó. Eu espero que dê pra ver. Tá vendo que a terra tá destacada aqui do vaso. Tá um bloco bem seco. O vaso tá bem levezinho. Se eu apertar aqui no fundo, eu acho que ele sobe esse bloco de terra daqui. Dá pra ver ali, ó, que tem um buraco, um espaço. A terra tá bem secona, tá? E se a gente colocar até um palito desses assim de madeirinha enfiado na terra e deixar uns 10 minutos, quando a gente retira, ele é para estar completamente seco. Se ele tiver úmido, quer dizer que a terra ainda tá úmida, né? Mas aqui eu tenho certeza que ela tá completamente seca. Então, é questão de observar mesmo, como eu sempre falo aí, como observar o vaso na hora da rega. E aí a rega dela eu vou fazer aqui, ó, no meu depósito de água da chuva que eu tenho aqui. É suja assim a água com terra, porque eu fico colocando os vasos ali dentro, tá? Esse daqui, ó, a água não passa por cima, porque ele é mais alto. Mas aí eu deixo ele aqui, tá vendo que ele balança um pouco? Agora não tá mais balançando, não. A água já tá entrando ali dentro e a terra vai ficar toda umedecida, porque a água vai entrando de baixo pra cima. Aí quando ela tiver com a terra bem molhadinha, aí eu retiro dali, pronto. Coloco no lugar onde ela tava levando o sol e espero essa terra secar completamente de novo para poder fazer rega nelas de novo. Elas já estão super adaptadas ao sol pleno, estão levando sol o dia inteiro. E logo, logo elas vão estar grandinhas aí pra gente fazer alguma coisa com elas. A gente vai fazer junto aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí aquele super like pra Fran. Deixe nos comentários o que vocês acharam. Se tem ainda alguma dúvida a respeito. Que
pode ser que eu responda as perguntas desse vídeo aqui de novo no vídeo que eu for atualizar aqui o crescimento delas, tá bom? Deixo um abraço bem grande para vocês. Tchau!